que é que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto? Essa é a pergunta do primeiro capítulo e a pergunta que eu faço para você. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro, dívida e finanças? Perfeito. De fato, a gente precisa de mais literatura. Lógico que a Bíblia ela é suficiente para a nossa vida, né? Mas é importante a gente ter pessoas se dedicando com uma boa teologia, com uma visão verdadeiramente bíblica sobre o assunto, trazendo esse assunto fundamental na nossa vida. Dinheiro é uma coisa inevitável. Nós falamos dele, usamos ele todos os dias da nossa vida. Das coisas mais básicas às coisas mais complexas. Então, o dinheiro é um assunto que permeia a nossa vida. E precisamos enxergar isso com uma visão realmente bíblica, piedosa, para que a gente consiga lidar com esse assunto como Cristo nos ensinou, como Salomão nos alertou, como Paulo nos instruiu. Então, fico muito feliz por ver cada vez mais agora pessoas escrevendo sobre o assunto. Então, fundamental a gente contrapor essa visão materialista, neopentecostal, enfim, sobre a questão da teologia da prosperidade. Então, trazendo esse assunto realmente assim, mostrando como a Bíblia nos ensina. Esse assunto, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? A gente precisa lembrar que, segundo Timóteo 3, fala que toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a instrução, para que, a fim de que nós, servos de Deus, a gente seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. E isso se aplica também à nossa vida financeira. A gente vê Provérbios, um livro recheado de princípios fundamentais para nós lidarmos com a questão financeira. Nós vemos Jesus falando sobre isso também em suas parábolas. O próprio livro diz, né, fez ali uma estatística, ele diz que em torno de 15% das parábolas permeiam esse assunto. Paulo também nos instrui bastante. Então, a Bíblia ela é repleta de versículos. Alguns autores falam que mais de 2.000 versículos sobre o assunto. Então, a Bíblia nos ensina muito sobre isso e precisamos estar atentos ao que Deus fala por meio da Escritura em relação a esse assunto. Muito bom. E eu acho que é justamente importante a gente fazer isso numa visão verdadeiramente bíblica, né? Porque nós temos vários livros, tanto não cristãos como mesmo cristãos, falando sobre dinheiro. Mas eles falam numa perspectiva que não é bíblica. Mesmo quando usa o nome cristão ou bíblico ou qualquer coisa, é simplesmente um adorno ali, um adjetivo falso, né, onde as pessoas vão falar numa visão muito mais materialista e existencialista e mais do Deus quer lhe deixar rico, né, do que qualquer coisa. Então acho que esse livro ele vai somar nessa parte aqui, né, vai ser legal a gente falar sobre essa perspectiva, para que o dinheiro não seja esse bicho-papão que é hoje em dia no meio da igreja. Ninguém pode falar sobre ele, porque todo mundo acha que é mais um pastor ou mais alguém querendo mentir sobre ele ou falar de uma maneira que roube seu dinheiro, né? Então isso aí é uma maneira boa da gente consertar.